Olá, queridos, obrigado por você mais uma vez aqui comigo no nosso canal Minuto Conselhos de Deus. Agora com aulas de escola bíblica, tanto para adulto quanto para jovens e adolescentes. Um canal criado exclusivamente para trazer uma palavra, um conselho do Deus ao teu coração. Todos os dias, 2 devocionais, 2 bonequinhos, avatares aí, trazendo um conselho rápido, uma palavra meditativa rápida, para que o teu dia possa ser transformado. O que eu posso fazer, queridos, é me empenhar em gravar, em colocar o vídeo, em estar todos os dias tentando postar algo, mas depende de você. Depende de você abrir o teu coração ao Senhor e deixar que a palavra entre e faça morada. E se ela fizer morada, que ela faça mudança na tua vida, porque evangelho é mudança, evangelho é transformação, evangelho é cura, é restauração. Então depende mais de você do que dos meus trabalhos aqui. Eu quero agradecer aqueles que têm ainda curtido, comentado, republicado. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que postam no grupo da família, que postam nas redes sociais, como o meu amigo Leonardo, meu irmão Marinaldo, a minha noiva Beatriz e tantos outros que têm me apoiado, que têm me ajudado. Eu só tenho que agradecer a vocês, tá bom? Eu sei que as outras aulas, principalmente aulas de jovens, têm tido pouquinha visualização e provavelmente eu vou ter que parar com elas porque o trabalho é grande, o tempo tem sido curto e eu peço que você ore por mim. Ore pela minha vida, ore pelo meu trabalho, que Deus continue abençoando, que Deus continue abrindo portas, porque Ele é o Senhor da minha vida. E hoje uma lição especial. Vamos lá? Vamos orar. Querido Papai, maravilhoso Deus, soberano. Mais uma vez, Senhor, iniciamos, ó Pai, a tua aula. Iniciamos, Senhor, este tempo de aproximação com o Senhor. Pedimos que do alto nos mande sabedoria, que o Espírito Santo seja o nosso professor, o nosso intérprete, o nosso ajudador, o nosso educador. Que até o término dessa aula nós possamos concluir os objetivos dela, que cada um possa aprender, possa utilizar. Ajude, Senhor, com essa minha garganta, que melhore, Senhor, para que eu possa fazer o melhor para Ti através das aulas. Usa, Senhor, como um canal nas Tuas mãos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém, queridos. Vamos lá então para a nossa aula de hoje. Deixa eu encontrá-la aqui, lembrando que o nosso canal, ele faz estudo da revista Betel, que é utilizada pela Assembleia de Deus, Ministério Madureira. E esta aula de hoje, que será publicado segunda-feira, ou quase uma semana antes da aula, para que os professores possam se capacitar, para que professores possam pegar alguma dica. Talvez eu possa ser usado para ensinar algo que pode agregar na tua aula, ou para um aluno, ou para uma pessoa simples que quer aprender um pouco mais. Então ela é da revista Betel, tá? O tema desse trimestre é Jesus Cristo, Filho de Deus, a verdade que transforma, milagres, ensinamentos e promessa da vida eterna no Evangelho de João. Então tudo que nós vamos ver, querido, nesse trimestre, partindo para a 9ª lição, partindo já para o final desta lição, lembrando que ela termina, esse trimestre termina agora em setembro, então se prepara, é uma aula maravilhosa. Procure as outras aulas, se você ainda não assistiu, tem ela aqui no canal. Você vai ver sobre a mulher samaritana, sobre a mulher adúltera, sobre Nicodemos, sobre o grande eu sou, lições para a vida toda, no livro, no Evangelho de João. Você vai aprender coisas, queridos, que todas as aulas eu aprendo, todas as aulas o Espírito Santo ministra no meu coração. Quero te pedir perdão se porventura eu tiver que interromper a aula para tomar uma água, para tossir. Eu ainda estou um pouquinho gripado e eu preciso da tua colaboração. Hoje eu estou gravando ela durante o dia, então talvez a imagem não esteja tão boa e possa ter alguns barulhos. A rua aqui na frente é tumultuada, mas logo nós vamos estar num lugar apropriado para fazer essas aulas. Então tenha paciência comigo, não desista, não saia desse canal antes de concluir a
revista inteira, antes de concluir a aula inteira. Isso me ajuda, tá bom? Então, lição 11 será aplicado no último dia de agosto, 31. E o tema dessa lição, importantíssimo, um tema polêmico. Se você entrar nas redes sociais, no TikTok, no Quai, em outras redes sociais, sempre vai ter alguém dividido nesta opinião. Alguém não acreditando. Por exemplo, recentemente nós temos tido bastante debate com o José Carlos do Voz da Verdade, que ele não acredita na Trindade. E hoje nós vamos falar um pouquinho dessa harmonia, a triunidade divina, ou seja, os três em um, Pai, Filho e o Espírito. O Pai e o Filho em perfeita harmonia. Vamos lá então? Vem comigo que a lição de hoje é maravilhosa. Deixa desde já eu pegar o meu marca-texto e vamos lá. Texto áureo. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. João, capítulo 12, versículo 45. Verdade aplicada. Jesus Cristo é a plena e definitiva revelação do Pai. Objetivos dessa lição, o que nós temos que entender no término dessa lição? Primeiro, compreender que em Jesus Deus se manifestou. Segundo, ressaltar que o Filho e o Pai são um. E terceiro, identificar no Filho os atributos do Pai. Então nós vamos ver aquilo que eu disse, é bastante polêmico. Essa lição vai ter muitos versículos, vai ter muito argumento. Eu não sou o dono da verdade, quem é o dono da verdade é o Espírito Santo. Então é o que eu te peço que ele manifeste no teu coração. Mas nós vamos ver vários versículos onde Jesus se identifica como um só, ele, o Pai. Nós vamos ver que essa triunidade dos três, ela se completa em Jesus, no Pai, Filho e Espírito Santo. Olha os textos de referência, está lá em João capítulo 5, versículo 19, 20, 22, 23, 26 e 27. E diz assim: mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não o vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. 23, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. 27, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Amém. Então nós vamos debater um pouquinho em cima desses textos em reverência, sobre o texto áureo. Nós vamos entender essa combinação. Queridos, muitas vezes nós, até indagamos, por quê? Por que eu tenho que saber essas diferenças? Porque quanto mais o cerco vai se afunilando, quanto mais vai chegando a hora do grande juízo, quanto mais vai chegando a hora da volta de Jesus, mais coisas Satanás e o mundo têm infiltrado para tentar derrubar a tua fé. A tua fé tem que ser estruturada na palavra, a tua fé tem que ser alicerçada, a tua fé tem que ser reforçada pela palavra de Deus. Por isso a necessidade de nós estudarmos tudo, para que nenhuma dúvida paire em meu e nem no seu coração. Vamos lá então? Introdução. O Evangelho de João relata fatos que mostram o Deus Pai na vida do Deus Filho. Olha, por exemplo, João capítulo 5, versículo 19. Jesus lhes deu esta resposta: eu lhes digo que verdadeiramente, que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. O próprio Jesus descreve que ver o Filho era como ver ao Pai. Olha João 14, 9. Jesus respondeu: você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê,
vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? É um texto excelentíssimo, queridos. E se fosse para indagar sobre o Pai e o Filho ser um, eu mesmo já ficaria com esse texto básico da Bíblia. Eu não posso tirar ele. Filipe chega para Jesus, ouve tanto Jesus falar do Pai, do Deus Todo-Poderoso, e ele fala: Jesus, mostra-me o Pai. E Jesus vira para ele e fala: Filipe, você está tanto tempo comigo e você me pergunta para mostrar o Pai? Eu e o Pai somos um. Paulo escreve que, através do Filho, o Pai visitou o teu povo. Gálatas 4, versículos 4 e 5. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Nessa perspectiva, Jesus é a revelação plena e definitiva do Pai. Mateus 11, 27 vai dizer: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Tópico 1, primeiro tópico: pronto, preparado, revista aberta, material pronto, caderno anotado, Bíblia na mesa. É hora de embarcarmos nesta lição, e eu sei que ao término dela você vai poder deixar um comentário dizendo o quanto ela foi importante para as tuas aulas. Tópico 1, o amor do Pai é visto no Filho. O Filho de Deus possui a mesma natureza e essência de Deus, ou seja, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Este versículo admirável aponta para a dimensão do amor de Deus por nossa vida. Somente por Jesus podemos receber a adoção como filhos de Deus. Gálatas 3:26 é bem claro nisso. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Lembra a primeira carta, o livro de João, capítulo 1, versículo 12, e a todos quantos creram no Senhor Jesus, deu-lhes o poder de serem ou de se tornarem filhos de Deus, cordeiros de Cristo. A partir do momento em que eu verdadeiramente acredito em Deus e que Ele é o único Senhor e Salvador, em que nele não há variação de dúvidas, em que Ele não há ninguém que eu precise que vá na minha frente ou que interceda por mim, somente Cristo, eu passo de criatura de Deus, de formação de Deus, para seu próprio Filho, através da adoção de filho. João, em sua primeira carta, diz que o amor do Pai por nós é tão grande que somos chamados de filhos de Deus, e nós somos de fato seus filhos. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu Deus. Queridos, é um texto lindíssimo. Quantas pessoas não se indagam por ser importante, por se achar importante por serem filhos de prefeito, filhos de deputado, filhos de governadores, filhos de vereadores, filhos de fazendeiros, de donos de empresas, de indústrias. Mas nós, através da palavra de Deus, somos filhos de quem criou tudo, de quem botou todos os alicerces da terra. Somos filhos do Criador, criados à sua imagem e semelhança. Por isso, queridos, que o homem, o ser humano, tem a capacidade de criar coisas absurdas, coisas tremendas, que você fala, como o homem é capaz de criar? Porque no homem tem o DNA do Criador. Se Deus é Criador, nós também somos criadores. Tudo bem que, quando a natureza foi corrompida, o homem utilizou muitas desse dom de criador para criar coisas que foi contra ele próprio. Hoje nós vemos o mundo se degradando, se destruindo, porque a habilidade de criador que Deus nos deu como herança foi utilizada por muitos para destruir a criação. Tópico 1.1:
o Filho unigênito de Deus. O que significa, queridos, unigênito? Ou primogênito como ele diz em Filho unigênito, que é o único, o primeiro Filho de Deus antes da nossa adoção. Jesus, o unigênito de Deus. Unigênito ou Filho único. O Filho unigênito de Deus provém de Deus Pai, de quem tem a mesma natureza. João capítulo 1, versículo 14. Aquele que é a palavra se tornou carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. O termo aparece algumas vezes nos escritos de João, todas elas relacionadas a Jesus, como está lá em João capítulo 1, versículo 14, que nós acabamos de ler, em versículo 18, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, em 3,18, na primeira carta de João capítulo 4, versículo 9, e ele ressalta a sua divindade. Em todos os textos deixa claro que ele é filho de Deus, DNA de Deus, uma só essência. O apóstolo Paulo descreve Cristo como o primogênito de toda a criação. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ou seja, antes que o mundo era, eu sou. É o que diz a palavra do Senhor. Ele era antes da existência do mundo. Ele era o primogênito de toda a criação. Ele foi criado antes de todas as coisas. Antes das águas, da terra, das criaturas, do homem. Ele é o primogênito de toda a criação. Sendo assim, o unigênito, o único, aqui não nos conduz à ideia de geração, mas de natureza e caráter. O unigênito de Deus tem familiaridade única com o Pai. Jesus, como Filho de Deus, é eterno. Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 17. Cadê o texto? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Por isso Isaías o chama de Pai da eternidade. Texto famosíssimo, lindo, maravilhoso. Porque um menino nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e Príncipe da paz. Aleluia. Texto magnífico de Isaías, né? Tópico 1.2. A vontade do Filho é a mesma da vontade do Pai. Com a implicação da importância da unidade entre Pai e Filho, observamos a integração de interesses e causas. Vejamos o que Jesus disse a esse respeito. Olha o texto. O Filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma, se o Pai não vir a fazer, se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. João 5, versículo 19. Jesus assim falou em razão da opinião que os judeus tinham ao respeito dele. João 5, 16, 18 diz: então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até o mesmo ponto dizendo que Deus era o seu próprio Pai, igualando-se a Deus. O foco narrativo de Cristo nos faz ver o que ele não fazia nada contra a vontade, porque a vontade do Filho é a mesma do Pai. O Filho, em certa ocasião,
fez uma declaração que fortalece essa verdade. Preste atenção. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, porque eu não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. João capítulo 5, versículo 30. O comentário MacArthur de Gênesis Apocalipse diz assim, em resposta à hostilidade dos judeus quanto às implicações de suas afirmações de igualdade com Deus, Jesus tornou-se ainda mais destemido, contundente e enfático. Jesus vinculou diretamente o Pai, suas ações de cura ao sábado. O Filho nunca assumiu um ato independente que o colocasse contra o Pai, pois o Filho apenas fazia aquelas coisas, coincidiam e coexistiam com tudo que o Pai faz. Assim, Jesus deu a entender que o único que poderia fazer o que o Pai faz deve ser tão grande quanto o Pai. Olha que interessante, em lugar nenhum Jesus contraria a vontade do Pai. Lembro-me daquele texto maravilhoso que Jesus está no Getsemane, e por 3 vezes ele tem uma vontade própria e diz, Pai, afasta de mim esse cálice. Mas logo em seguida ele lembra que, acima de tudo, não é a vontade dele, mas é a vontade de quem o enviou, e ele diz, mas seja feito a tua vontade. 1.3 O Filho foi enviado para fazer as obras do Pai. O Filho foi enviado para nos revelar a vontade do Pai. Olha o texto. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. João 9,4, o que o texto estava dizendo, queridos? Enquanto há tempo, enquanto é tempo, Jesus está fazendo as obras do Pai, daquele que enviou, mas chegará um dia em que a noite vem, em que Jesus se vai, e aí, queridos, ninguém pode trabalhar. Jesus jamais teve vaidade em seu coração. Ele tinha o entendimento de que as suas obras eram obras do Pai. Filipenses 2, versículos 5 e 6 diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo a que devia apegar-se. Ou seja, mesmo Jesus, sabendo que era Deus, que era único com o Pai, o unigênito do Pai, com todas as características do Pai, de forma nenhuma ele usurpou ser Deus. E ele veio, queridos, como mais humilde. Quando chegavam perto dele e eram curados, ele próprio dizia, não foi eu que te curei, mas a tua fé te curou. O Filho de Deus nos ensina a empenhar em promover os interesses do Pai, e assim como ele ter a convicção de que não podemos fazer nada de nós mesmos. João 5,30, por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço, o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Queridos, e eu não poderia deixar de dizer, quantas pessoas têm aprendido uma teologia errada, achando que pode exigir, achando que porque Deus na grande comissão lhe disse que daria autoridade para impor as mãos sobre enfermos e serem curados. Jesus tinha essa autoridade, mas de forma nenhuma ele buscou para ele esse interesse, e ele sabia que por ele nada pode ser feito, por mim e por você nada podemos fazer. A vontade é do Pai, a glória é do Pai, é tudo o Pai. Devemos nos sujeitar ao Pai, buscando reconhecer a vontade dele para a nossa vida. Quando, queridos, alinhamos a nossa vontade com a vontade de Deus, as coisas acontecem. Olha o foco na lição. O unigênito de Deus tem familiaridade única com o Pai. Jesus, como Filho de Deus, é eterno. Colossenses 1, versículo 15 a 17, que nós já lemos. Por isso o Pai o chama de Pai da eternidade. Isaías 9,6, que também já lemos. Maravilhoso, Deus forte, conselheiro, príncipe da paz e Pai da eternidade. Conseguindo entender até agora? Estou conseguindo transmitir para você a verdadeira palavra de Deus através desta lição? Você consegue identificar que Jesus e Deus eram um só, e que a vontade de Deus, de Jesus, nunca era superior à vontade do Pai?
Olha o tópico 2. Se estiver indo bem, será que eu já mereço um like? Será que eu já mereço uma curtida? Será que eu mereço um comentário para me incentivar a continuar com estas aulas? Será que você pode compartilhar? Se estiver bem, faça isso. Me ajuda. O Filho revela o Pai. João revela que o Verbo tornou Deus conhecido. Está lá em João capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Ou seja, lembra no Velho Testamento, quando Deus dizia que ninguém poderia ver a sua face, ninguém poderia te ver, que morreria. Quando Moisés quer ver ele fala, vou te colocar na fenda de uma rocha, vou passar e você vai ver somente eu passando por trás. Quando esse texto diz que na pessoa de Jesus Cristo, nós conseguimos ver o Pai. Jesus disse que ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem era o Pai, a não ser o Filho, e a quem ele quiser mostrar ao Pai. João 11, 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Tópico 2.1. O Filho de Deus na criação. Logo no início do Evangelho de João, lemos que todas as coisas foram feitas pelo Verbo, e sem ele, nada do que foi feito se faz. João capítulo 1, versículo 3. Será que ele não está aqui, esse texto? Deixa eu ver. Não. O autor da carta aos Hebreus corrobora com esse pensamento, ao dizer que foi mediante Cristo, a quem constituiu o herdeiro de tudo, que Deus criou o universo e fez o mundo. Hebreus capítulo 1, versículo 2 diz, mas nesses últimos dias, falou-lhes por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. João Batista afirmou que Jesus já existia antes dele, mesmo ele tendo nascido antes de Jesus. João capítulo 1, versículo 15 dá. João dá testemunho dele e exclama, este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Imagine como esse texto de João Batista deu um nó na cabeça deles. Como aquele que vai vir depois de mim foi feito antes de mim? João estava tentando dizer que ele foi criado na eternidade, o primogênito de todas as coisas, dando a entender que Jesus já existia eternamente como Deus. Sobre esta perspectiva, Jesus é o próprio Deus Criador, que habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 14, vai dizer, aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha o que o comentarista César Rosa de Melo diz, um dos pontos chaves a se destacar é a pré-existência de Jesus, ou seja, Jesus era um com Deus na eternidade, estava na criação do homem. A palavra já usada por Gênesis 1, 26 é clara ao dizer, façamos. Paulo deixa relatado que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, Gálatas 4:4. Em Lucas 10:18, encontramos Jesus dizendo que viu Satanás como um raio caindo do céu. Como diz Paulo, a revelação de Jesus como Filho de Deus veio no tempo certo. Porém, Jesus já existia antes da fundação do mundo. Sendo assim, ele é eterno. Aleluia! Vamos continuando que esse mouse meu aqui está com problema. 2.2. O Filho de Deus é divino. A mente limitada e mortal do ser humano não é capaz de compreender o grande segredo da cristologia, quando João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 14, nós vamos ler de novo. Aquele que a palavra tornou carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. O Pai e o Filho aparecem na Bíblia no mesmo grau de divindade. Deixa eu ver se eu coloquei isso aqui.
Coloquei, tá lá, ó. Gálatas 1:1. Paulo, apóstolo enviado, não da parte dos homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. 1 Timóteo 6,13. Diante de Deus, que há tudo da vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez boa confissão, eu lhes recomendo. E 2 Timóteo 4:1. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Aleluia! Essas revelações evidenciam que o Pai e o Filho são o mesmo Deus e têm a mesma autoridade. Todavia são distintos como pessoas e nas manifestações, não em poder e esplendor. Dilma dos Santos diz: João define que o verbo era Deus. Tal pensamento vai permear todo o seu evangelho, em que o próprio Jesus faz várias declarações, utilizando-se da expressão eu sou, que nós já estudamos aqui, coisa que um judeu em sã consciência não faria jamais, pois essa expressão apenas se aplica a Deus. João apresenta Jesus como o próprio Deus, uma revelação que mais tarde os apóstolos também vão confirmar, porque não houve como negar que Cristo é a revelação, é a representação visível do Deus invisível. Tópico 2.3. O Filho de Deus é eterno. A expressão Filho de Deus nas Escrituras indica claramente a natureza divina de Jesus, que sempre existiu, sendo reconhecidamente o Pai da eternidade. Deixa eu ver só se eu coloquei de volta. Eu acredito que não, porque é um texto, não, é um texto famosíssimo, Isaías 9:6. Deus Pai identifica Jesus como seu filho. Marcos capítulo 1, versículo 11. Então veio dos céus uma voz e dizia: Tu és o meu filho amado, em ti eu me agrado. Como João registra em seu evangelho, o verbo eterno, o Filho unigênito de Deus, participou da criação humana, mas sem pecado. Eu não sei se eu coloquei esse texto que nós estamos repetindo ele bastante, não, né? João 14, repetido. Você, professor, faça anotações, peça aos alunos para poder citar várias vezes, pela repetição memorizamos mais fácil. O próprio Senhor Jesus, na oração registrada em João capítulo 17, menciona a sua comunhão com o Pai, antes que o mundo existisse. Olha o texto: E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Pai, quero que os que me destes estejam comigo, aonde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me destes, porque me amastes antes da criação do mundo. João capítulo 17, versículo 5 e versículo 24. Dilma ainda comenta que João 1:1 começa de modo semelhante ao primeiro livro do Antigo Testamento, Gênesis 1:1, no princípio. É uma indicação de que o verbo já existia na eternidade. Para comprovar sua tese, com ousadia e criatividade, João escreveu apelando para os textos do Antigo Testamento, contrastando os judeus que pensavam serem os verdadeiros herdeiros de Deus. João faz alusão a Gênesis 1:1, no princípio, período que iniciava a história da primeira criação, mas em João 1:1 inicia essa história da nova criação. O agente é a palavra de Deus. Aleluia! Compreendendo até agora? Vamos entrar para o último tópico. Será que eu mereço? Se eu não mereço, ainda tem mais um tempinho. Espero que Deus esteja falando ao teu coração como está falando ao meu. Espero que o Espírito Santo esteja trabalhando em você como está trabalhando em mim. Tire esse tempo, separe tudo, tranque-se no quarto, prepare uma aula maravilhosa, leve os teus alunos a uma viagem grandiosa no grande eu sou. Tópico 3. Pai e filhos são iguais. Quando o Senhor Jesus declarou: eu e o Pai somos um, João 10:30, os judeus queriam apedrejá-lo. Foi uma declaração impactante. Versículo 33 diz que os judeus estavam revoltados, pois Jesus estava se apresentando como Deus.
Jesus já tinha feito outras declarações em João 5, 18 e 23. As escrituras revelam que o Pai e o Filho possuem o mesmo atributo. Olha o texto, olha o versículo 33. Responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por uma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Olha o 5, 18 e 23. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estavam violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era o seu próprio Pai, igualando-se a Deus, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Queridos, esse texto é lindo e não tem como eu separar esse texto, eu tirar ele desse contexto para dizer que o Filho e o Pai não são um, não são igual, não são a mesma essência. Olha o 3.1, o Filho de Deus é onipotente, atributo exclusivo e específico de Deus. O Filho veio ao mundo em forma humana para revelar-se ao Pai. Eu não sei se eu coloquei esse texto porque ele é grande, queridos, deixa eu ver. Não. Então você abre a tua Bíblia, João capítulo 1, versículos do 14 ao 18, você vai ver a revelação de Deus através de Jesus. Jesus pode todas as coisas de maneira completa e eterna. Olha João 1,51. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem, Deus. Assim como o Pai, o Filho tem todo o poder em suas mãos. O Filho tem o mesmo poder do Pai, já que ele é Deus. No livro de Apocalipse, João escreveu: e o que vive, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1, versículo 18. A relação harmoniosa e amorosa entre o Pai e o Filho fez com que o Pai entregasse todas as coisas na mão do Filho. João 3,35. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Jesus tem poder para libertar da ignorância espiritual. João 8, 32 e 36 diz assim: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Ao oferecer perdão aos pecadores, João 4, 25 ao 30, 8, 3 ao 11, e curar os doentes, em João 4, 50 e 51, 5, 6 ao 8, 9, 6 ao 7, Jesus se manifesta com toda a onipotência de Deus, somente ele podia ser Deus. Bruce diz, duas vezes neste evangelho, lemos que o Pai ama o Filho, aqui no versículo 35 e em 5, versículo 20. O verbo aqui é agapou, na outra passagem é fileu. A alternância entre esses dois verbos em afirmações idênticas ilustra a propensão do evangelista em diversificar a sua escolha de sinônimos. O versículo 35 é uma contrapartida para a frase de Jesus no relato sinóticos, ou seja, nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Tudo me foi entregue por Pai. Lá Mateus 11, 27, Lucas 10, 22. O Filho é enviado plenipotenciário do Pai, seu porta-voz e revelador perfeito. 3.2. O Filho de Deus é onipresente. Então olha, nós vimos que o Filho de Deus é onipresente, é onipotente, ele tem todo o poder de curar, poder de oferecer perdão para os pecados, poder de restaurar, ele tem todo o poder. E agora nós vamos ver que ele também tem o segundo atributo de Deus, ele é onipresente. Quando falamos que o Filho de Deus é onipresente, estamos nos referindo ao poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, assim como o Pai. João 20, 19. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. O Filho de Deus vai além dos limites dos seres humanos, como afirma Meir Pirn. Imensidade é a presença de Deus em relação ao espaço, enquanto onipresença
é a sua presença em relação às criaturas. Jesus garantiu que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele estaria presente. Mateus 18, 20, texto claro, lindo, maravilhoso, diz: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Neste momento, querido, se você estiver assistindo essa aula com mais uma pessoa, se você estiver ministrando a sua aula, Deus está presente aí, Deus está presente aqui, Jesus está comigo, está com você. Então o atributo do Deus Criador de onipresença só pode ser dado a Ele. O diabo, o Satanás, não é onipresente, Jesus é, porque Ele é Deus. Jesus estava dizendo que, assim como o Pai, o seu poder não está limitado ao espaço geográfico, ele está presente em todos os lugares. Lê lá, João 4, 48 a 53, Mateus 28, 20. Eu acho que eu não coloquei, deixa eu só ver, talvez. Tá, o 20. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. E o último atributo de Deus, que nós lembramos que Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Nós estamos vendo com textos bíblicos que Jesus também era onipotente, onipresente e é onisciente. Esses são atributos somente ao Deus Criador. Por isso Jesus e o Pai são um. A onisciência do Filho de Deus os faz conhecedor de todas as coisas. Vemos isso quando Jesus revelou a Natanael que viu o embaixo de uma árvore. Lembra João capítulo 1, versículo 48? Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Felipe o chamar. Então ele se mostra para Natanael que ele conhecia todas as coisas, ele era onisciente, até mesmo antes de você abrir a sua boca, Jesus já conhece o teu coração. E quando falou à mulher samaritana que o homem com quem ela se relacionava não era o seu marido, lembra, nós já estudamos a mulher samaritana, se não lembra, volta lá. Texto maravilhoso, está em João 4, capítulo 16 a 18. Jesus também sabia até o lado do barco de Pedro e seus amigos que tinha peixes, João 21, 6, e diz: lança a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. E eles lançaram e não conseguiam recolher a rede, que tal era a quantidade de peixes. Deus sabia até o lado que os peixes estavam, até que lado que eles deveriam jogar a rede. Como disse Paulo, em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Colossenses 2, 3. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, que é a ciência. O comentário MacArthur, de Gênesis Apocalipse, diz assim: eu vi. Isso fornece um breve vislumbre do conhecimento sobrenatural de Jesus. Não só o breve resumo de Jesus sobre Natanael foi preciso, como também revelou informações que só poderiam ser conhecidas pelo próprio Natanael. Talvez Natanael tivesse alguma experiência significativa ou extraordinária de comunhão com Deus no local, e então foi capaz de reconhecer a alusão de Jesus a isso. Aleluia! O que eu ensinei nessa lição: a onisciência do Filho de Deus os faz conhecedor de todas as coisas. O que nós aprendemos nessa lição, queridos, no tópico 3, que Jesus tinha os mesmos atributos de Deus, então é impossível separar Jesus do Pai. Os dois são um, é uma triunidade entre a Trindade. O Deus poderoso é onipotente, onisciente, onipresente. Jesus é onipotente, onisciente, onipresente. Olha o foco nessa lição. O foco narrativo de Cristo nos faz ver que ele não fazia nada contra a vontade do Pai, porque a vontade do Filho é a mesma do Pai. Conclusão: o Pai e o Filho são iguais em essência, poder e glória. João 10:30. Eu e o Pai somos um. O Filho veio do Pai e retornou a ele. João 16:28. Eu vim do Pai e entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. Demonstrando a relação eterna e inseparável entre ambos. Embora sejam pessoas distintas da Trindade, possuem a mesma natureza divina e operam em perfeita unidade. A missão do Filho foi tornar visível o Pai ao mundo, ensinando, curando e manifestando.
seu amor e justiça, cumprindo o plano divino da salvação. Amém e amém. E aí, queridos, pode colocar um comentário como foi esta aula? Deu para que você aprendesse algo novo? Será que você, professor, professora, consegue levar alguma coisa de benéfico para a tua aula? Lembre-se sempre, não existe má professor, existe professor que não se qualifica, que não se prepara e assim se torna um mau professor. Tópico da próxima lição, os exemplos, vai ser a lição 10, os exemplos de humildade. Jesus lava os pés dos seus discípulos. Que texto lindo! Quanta liderança! Quantas pessoas, quantos pastores, missionários, evangelistas, presbíteros, diáconos, líderes, irmãos e irmãs, precisam estudar essa lição. O Todo-Poderoso, o Deus unigênito, o único, o Criador, a palavra, se torna humildade e lava os pés dos seus discípulos. Nós vamos aprender muito com essa lição, queridos. Espero que a lição de hoje possa ter trazido para você algo diferente, frutos bons, algo que possa edificar a tua aula. Obrigado por você que ficou comigo até agora. Foram 45 minutos de aula boa, aula gostosa, aula bem instrutiva. Espero que você possa testemunhar isso. Espero ver você na próxima aula com esse tema maravilhoso da humildade de Jesus. Consegue entender agora? Agora você consegue entender que Jesus e Deus é um só? Eles são diferentes na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, mas no poder, no Deus Todo-Poderoso se torna um, onipotente, onipresente, onisciente. Vamos orar? Querido papai, maravilhoso Deus, obrigado mais uma vez por esta aula, por manifestar os seus ensinamentos através do Espírito Santo. Abençoa essa pessoa, capacita ela, Senhor, a aprender mais. Se for professor ou professora, ajude o Senhor nas suas aulas, que possa ter prazer, que possa ter ensinamento, que possa ter conversão, que possa ter cura, porque a escola bíblica também há poder para cura, para libertação. Ajude-nos, Senhor Deus meu, nessa caminhada, Senhor, difícil e dolorosa, de ensinar a tua palavra, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Esteja conosco, papai, em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe.